seja bem-vindo a mais um Esporte UESB, seja bem-vindo ao mês de fevereiro, hoje dia 1º e um dia muito alegre. Afinal de contas, ontem voltamos tudo ao normal, com muito futebol, com muita bola na rede, domingo 4 horas da tarde, é hora de ver o joguinho de futebol, sábado, depois todo... Voltamos ao nosso tempo normal, voltamos ao nosso tempo de futebol brasileiro, de norte a sul do país, todos os campeonatos regionais, claro, nós vamos falar deles aqui, mas vamos falar também, e muito mais importante do que isso, do nosso esporte local, com muita coisa boa. Mas quem dá as cartas aqui é ela, Ingrid Aquilino. Olá, gente, boa noite, seja muito bem-vindo a mais um Esporte UESB hoje, com esse gostinho de futebol voltando pra gente, a gente estava com saudade, mas antes de mostrar todas as novidades do futebol, por favor, participem do programa esportewesb@uesb.edu.br para mandar a sua sugestão de pauta, aquele campeonato, aquela pelada que acontece no seu bairro, manda pra gente. E também segue a gente no Instagram, @esportewesb. Isso aí, ela passa o baralho para mim, para eu apresentar para vocês o Clube de Pôquer de Vitória da Conquista. Pôquer, não entendo nada, vou tentar entender um pouquinho junto com você na matéria agora. Põe na tela! Quando a gente pensa em reunião de homens, logo lembra do baba, aquele futebol no final de semana, mas o baba desses aqui é com fichas e cartas. E na segunda noite, que há 3 anos é a noite do pôquer deles. Começou naturalmente, né? Assim, eu morava num condomínio e vários do nosso grupo moram nesse condomínio e eu já jogava antes que eles, jogava torneios, participava de campeonato e eu comecei, a gente começou lá nesse condomínio a fazer uma reunião, um grupozinho, reuniu 4, 5 e foi aumentando até chegar o momento da gente jogar com 14, 20 jogadores toda segunda-feira esse jogo. Antes de tudo, a gente precisa explicar que esse tipo de jogo não é aquele dos cassinos de Las Vegas, que inclusive é crime no Brasil. O pôquer, hoje a gente não joga o chamado, aqui na nossa home game, a gente não joga o chamado cash game. Então assim, o cash game é aquela questão de você comprar R$100, jogar os R$100, perder os R$100, comprar novamente. Como é que a gente faz? A gente cria uma inscrição, né, por exemplo, no valor de R$40, e você recebe 15 mil, 20 mil, 30 mil em fichas. E você vai jogar com essas fichas. Se você perder aquelas 30 mil fichas, você acabou, como qualquer campeonato, de uma corrida que você paga uma inscrição, acabou e terminou. E os outros continuam. Né? Então, assim, você não tem capacidade de falar, então eu quero mais 40, não dá mais 40, não. Então, você limita isso daí. Depois dos esclarecimentos, vamos à prática. Como funciona o pôquer? É um jogo de muita estratégia e foi reconhecido como esporte mental em 2010 pela Associação Internacional dos Esportes da Mente. Existem muitas modalidades e jeitos de jogar, mas nesse aqui, cada um recebe 15 mil em fichas. Vão fazendo suas apostas e ganha quem ficar com todas elas. Às vezes isso pode demorar muitas horas, mas eles estão entre amigos e a resenha é garantida. Geralmente são bem divertidos, a gente sai daqui 2 horas da manhã e todo mundo se diverte, ninguém perde, a gente costuma dizer que ninguém perde, né? Todo mundo ganha, porque o encontro é sempre bom, sempre felizes. E o pôquer definitivamente não se trata de um jogo de azar. Tem até livros, cálculos e técnicas para vencer. Além disso, é um esporte que não demanda de características físicas, caso você não esteja tão em forma para o futebol. Primeiro, assim, o pôquer, ele é um jogo que eu considero muito interessante porque você pode jogar com pessoas de 18 até 100, 150 anos, se existir, não tem isso. Mulheres, deficientes físicos, não tem nenhum critério de cor, raça, sexo, nenhuma distinção com relação a isso. Então, assim, e você passa muito tempo na mesa, né? Às vezes, num torneio de pôquer, você chega a ficar 8, 10 horas num torneio. Então, assim, você cria amizade, você conhece pessoas. E, além disso, assim, é um jogo emocionante, né? Então, aquela determinada mão, sua pulsação aumenta, seu coração treme, você vai ter sucesso, não vai naquela mão. Então, tudo isso lhe influencia. Então, é um jogo que lhe tira do dia a dia, do cotidiano e lhe traz esse prazer, essa questão de você estar fora da rotina, né? Então, é um esporte que envolve emoção, que envolve, né, todas essas coisas que, na verdade, lhe dão prazer. Agora, amigão, já que falamos de estaduais no início do programa, vamos a um resumão dos outros estaduais, porque no final do programa tem o Baianão, claro. Pois é, no Campeonato Carioca, o Botafogo venceu o Bangu por 2-0. O Flamengo empatou com o Boa Vista em 1-1, o Fluminense perdeu para o Volta Redonda por 3-1 e o Vasco goleou de leve o Madureira por 4-1.
Já no Campeonato Paulista, Santos e São Paulo não fizeram uma largada como esperada. Os dois empataram suas partidas contra o São Bernardo e o RB Brasil, respectivamente, em 1-1. O Corinthians venceu o 15 de Piracicaba por 1-0 e o Palmeiras venceu o Botafogo Paulista por 2-0. Pelo Campeonato Mineiro, o Cruzeiro não saiu do 0-0 contra o URT, o América Mineiro venceu o Tupi por 3-0 e o Galo aplicou uma vitória magrinha em cima do Uberlândia com placar de 1-0. Por fim, no Campeonato Gaúcho, o Grêmio venceu o Brasil de Pelotas por 3-1. O Internacional só estreia no próximo sábado, dia 6, e a partida será contra o Ipiranga. Tá aí o resultado dos 12, né? Os 4 cariocas, os 4 paulistas, os 2 mineiros e 2 gaúchos, os gigantes aí do futebol brasileiro. Temos como destaque aí o Campeonato Carioca com a vitória dos 2 times que não são considerados favoritos para o Campeonato Carioca. Fluminense e Flamengo, que são os favoritos, não começaram vencendo, e o Vasco e o Botafogo, que tem aí elencos um pouco abaixo do nível da dupla Fla-Flu, começaram sim vencendo, e o Vasco inclusive goleando. Já em São Paulo, o Santos, de quem se espera muito por ser o único grande que não participa da Libertadores, também não começou bem, ao contrário de um Palmeiras, por exemplo, que além de vencer, jogou bem. O Corinthians errou o pênalti, fez um gol na bagunça no último minuto, mas largou na frente. Lá em Minas Gerais, o Atlético amassou o Uberlândia, viu o jogo, você sabe por que eu vi o jogo, mas conseguiu fazer apenas um golzinho. O goleiro do Thiago do Uberlândia fechou muito gol. Ao contrário, o Cruzeiro não criou muito para fazer o seu gol. Já lá no Sul, o Grêmio, anote uma observação sobre esse time do Grêmio. É um time que vem forte na temporada 2016, muito redondinho com o Roger, e o Inter a gente vai poder analisar só depois, uma vez que ele não estreou. Gente, estávamos nós, eu e Ingrid, a escolher a emoção do rádio para iniciar essa jornada esportiva, essa jornada futebolística. Claro, eu queria um gol do Galo, e ela? Do Bahia, por favor. Então nós ficamos naquela, Bahia, Galo, escolhemos um jogo entre Galo e Bahia. E o resultado não poderia ser outro. Empate em 1-1, gols de Jô e Fael na narração de Mário Henrique Caixa. Encosta acima do teto, ele levanta na boca do gol para a testa do meio e a zaga para Renato, para a perna esquerda, botou de coro. Vai pro pênalti o Jô, atenção, é o Jô no pênalti, capricha Jô, mete essa bola na rede, eu quero Jô, eu quero já no pênalti pro Galão, atenção Brasil, é pênalti pro Galo, ele pode fazer o primeiro gol com a camisa atleticana, é Jô, é o centroavantão grandão do Galão da Massa pra perna esquerda, atenção, bateu, Caixa! Com perigo, Bahia, olha o chute de fora da grande área, Caixa! Gol do Bahia! Fael, camisa número 7 aos 26 minutos da etapa complementar. Ele levanta na boca do gol para a testa do meio e a zaga para Renato, para a perna esquerda, botou de coro. Não saia daí que no próximo bloco a gente vai fugir um pouquinho do assunto de futebol para falar sobre tênis.